Boa tarde todo mundo. Será que estão passeando? Será que estão em casa? Boa tarde, meus amores. Queria tanto que a luz entrasse mais aqui para mostrar o dia lindo que tá para vocês. Brasília, esses últimos 2 dias, está parecendo um verão. Quente, com sol, muito bonito. Não era para estar assim, né? A gente é acostumado a essa época aqui em Brasília chover. E, pelo contrário, esses 2 dias têm sido muito, muito quente. Eu acho lindo quando o dia fica assim, né? Eu sou cearense, então a gente é acostumado com sol, com calor, com esse clima mais quente mesmo. Eu sofro mais na época de chuva, sofro mais na época que tá mais, né? Mais frio. Jefferson, um beijo, um abraço para Sergipe. Já estamos conversando também para ir para Sergipe, tá bom? Boa tarde, meus amores. Boa tarde, Carlos do Caminho da Luz. Boa tarde, Campina Grande, Paraíba. Que Deus nos abençoe, não é? Ó, Ingrid falou que em Natal um sol para cada um. A gente que é do Nordeste, a gente é acostumado, né? Com um sol para cada um. Então, aqui também tá quente, tá quente. Eu não vou te dizer que tá um solzão, mas tá quente. Brasília, essa data era para estar chovendo, era para estar um pouco diferente. Mas o clima tá assim, né? Eu acho que o passar dos anos, com tanta coisa que a gente faz com a natureza, vai ficando assim. Mas hoje tá um dia bonito, tá? Tá um dia bem bonito em Brasília. Muito bonito mesmo. Como é que vocês estão? Como é que passaram esse final de semana? Ontem foi a festa dos voluntários, ontem foi a nossa confraternização dos voluntários e foi muito legal, né? A gente comeu, a gente conversou, coisas que a gente não faz durante o ano porque a gente está sempre trabalhando, sempre muito ocupado, trabalhando. A gente entra na casa para trabalho, a gente fica lá dentro, trabalha. Então, ontem a gente, né? Fez a confraternização, comemos, conversamos, sorteamos presentes, né, brindes, foi muito bacana. E quero agradecer a cada voluntário por mais um ano de trabalho, né, por mais um ano de dedicação à Casa da Caridade. Somos 161 voluntários atualmente e a dedicação é assim enorme de cada um de nós ali dentro. Então, ontem foi maravilhoso, a gente se divertiu muito. A casa está belíssima, a casa está muito bonita, muito confortável, muito aconchegante, né? A casa tá uma casa, tá com cheiro de casa, né? De comida, tá com cheiro de família. A casa realmente é a nossa casa. Então, foi muito bom ver ela daquele jeito, ver ela quase pronta para entrar. Certamente não estará pronta totalmente no dia da mudança, mas porque a gente já vai fazer a mudança. Mas com o tempo a gente vai colocando cada coisa no seu lugar, a gente vai arrumando os pormenores que ficarem, a gente vai colocando as outras coisas que não deu para colocar, não é? Então, a casa tá linda. Eu agradeci ontem a cada um de vocês por essa oportunidade também, né? Por essa oportunidade também. Então, como é que vocês estão? Me perguntaram. Ah, aquelas árvores lá na frente são 7 copas, né? Que chamam. Mas ainda tá faltando colocar mais plantas. É que a pessoa que nos doou as plantas ainda não levou todas, né? Mas as 7 copas já estão lá. Tem outras plantinhas do lado do muro, onde vão ficar os tijolinhos, né? O Memorial da Esperança. E o nome daquela árvore é 7 copas, tá bom? Boa tarde, meu povo. Então, eu entrei hoje aqui porque eu aproveitei esse final de semana para descansar, né? A gente veio de um batidão enorme aí de novembro, de muitas viagens, né? De muitas palestras. E foi o primeiro final de semana, eu acho, que eu aproveitei para dar uma descansada, né? Então ontem eu descansei antes da festa. Hoje também dormi, li, né? Então eu tava lendo aqui, tava lendo meus livros.
E resolvi entrar para falar com vocês, resolvi entrar para a gente conversar um pouquinho, porque eu sempre tenho muitas saudades, né, de vocês. Eu gosto muito, talvez até de forma ingênua, eu entro sempre aqui para fazer uma conversa, né? Eu nunca imagino que eu estou na internet, que ficará uma gravação. Eu nunca entro imaginando o que vou falar, nem planejando o que vou dizer. Então, às vezes, até de forma ingênua eu faço isso, mas eu gosto muito, me parece muito como uma conversa mesmo, o que é sempre entre a gente, né? E como é que vocês estão? Que querem perguntar? Dia 9. Sim, ó, a gente já tem o estudo da doutrina, perguntaram lá na casa. A gente já tem o estudo da doutrina terças e quintas, são 2 turmas para a doutrina de adulto e jovens, né? Terças e quintas já tem adultos e jovens. A de criança a gente vai instaurar agora com a casa nova, tá? A evangelização infantil. Certo. Dia 9, agora, semana que vem, nós temos café com o evangelho. Semana que vem não, gente. Dia 9 é quando? Dia 9 é amanhã, não é? Ué, eu acho que é amanhã o café com o evangelho. Vou dar uma olhada. Mas eu acho que é amanhã, dia 9, o café com o evangelho. Ou é dia 11, vou ver. Mas eu sei que dia 11 eu tenho o Refúgio da Esperança em Portugal, uma live. Dia 13 eu tenho Despertar. Olhem aí, mas eu acho que é amanhã. Eu ainda tô com sono, tá vendo? De tanto que foi batidão esses últimos meses. Foi um batidão terrível, viu? Mas foi muito bacana, muitas experiências, conheci muita gente nova, conheci muitas histórias, mas a gente fica cansada, né? O corpo físico também cansa. Mas hoje eu tirei o dia para descansar, ontem também, então foi muito bom. Aracaju, a gente já está planejando para ir para Aracaju. Ano que vem tem Recife, ano que vem tem Franca, ano que vem tem Minas Gerais, em Barbacena. E aí eu vou falando para vocês mais coisas do ano que vem. Nesse ano nós temos Café com o Evangelho amanhã, dia 11 Refúgio da Esperança, uma live em Portugal. Dia 13 nós temos o Despertar. No dia 15 nós temos o Irmã Dulce, aqui em Brasília também presencial. No dia 22 eu tô no Evangelho, na hora do Evangelho, com o Manu. E no dia 24, se eu não me engano, tem a minha mensagem de Natal para vocês, tá bom? E Jati eu pretendo ir no próximo ano, né, para visitar minha família também. E vocês sabem que eu não me importo de receber vocês na casa de manhã, como recebi, tá bom? Provavelmente não vai fazer nenhum evento lá, mas eu recebo todos vocês na casa da minha mãe, tá bom? Renata, é sempre um prazer voltar a Franca, viu? Franca é uma cidade maravilhosa para mim. Tupaciguara, ano que vem eu tenho Tupaciguara também em outubro, tá bom? Eu tenho o congresso de novo em Tupaciguara, tá? O Refúgio da Esperança é um centro em Portugal, tá bom? Eu acho que fica em Santarém, o Refúgio da Esperança. Estudos online. O que é que vai acontecer? Agora nas férias entra Flamarion com o que é o Espiritismo Online, entra Patrícia e entra Mayra também, com o curso enquanto a gente está de férias, tá bom? Próximo ano, nós vamos tentar fazer o estudo da doutrina espírita online. É porque na casa antiga não tinha como planejar isso tudo, né? A gente sempre trabalhou ali com um grau de dificuldade enorme, com internet, com muitas coisas. Mas na casa nova a gente vai planejar tudo direitinho, tá bom? O meu chefe é de Araraquara, tá? Boa tarde, meus amores. E nos Estados Unidos, Mayra, você tem plano de vir?
Olha, eu já não sou muito de viajar, né? Vocês sabem, não sou muito de viajar, eu nunca digo nunca, mas depende de muita coisa, depende dos afazeres aqui em Brasília, da Casa da Caridade Nova que eu tenho que cuidar. É, depende se eu vou ter condição de financiar, depende de muita coisa, tá? Mas eu vou sempre avisando aqui, o que eu vou no ano que vem, tá certo? Santa Catarina nunca fui também, tá? Vamos. Boa tarde, Raquel, boa tarde. Maína ou é Maina? Maina. Belém nunca fui. Fortaleza já fui, mas não a trabalho do Espiritismo. Boa tarde, Éden. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar a conversa, mas vamos ler o nosso livrinho, que a gente sempre lê. Opinião Espírita. Esse livro é maravilhoso, notem esse livro. Opinião Espírita. É um livro que você pode ler e reler o tempo inteiro, porque é um livro só de grandes ensinamentos mesmo. Olha, o primeiro que saiu ali foi da Fernanda Guimarães, item 6. Vamos ver o item 6. Fernanda Guimarães falou item 6. Facho libertador, ó. Facho libertador. Capítulo 6, Facho libertador. No livro, a página é 37. Ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, item 4. Marlúcia, daqui a pouco repete a pergunta que eu te respondo, tá bom? Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Rompe os limites que lhe circunvalam ao planeta em forma de horizontes e descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, rasgando a venda de ilusão que lhe empana a ideia da vida. Funde as grades da incompreensão, entre as quais se acredita cobaia, pensante em vale de lágrimas. E fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas. Nos planos multiformes da criação, estipando a cegueira que lhe obscurece o entendimento e ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou o mal, que lhe repontem da senda. Parte as grilhetas de sombra que lhes encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuídos à excelsa providência, e oferece-lhe o conhecimento da reencarnação do espírito em aperfeiçoamento gradativo na terra ou em outros mundos. Derrete as algemas da tristeza, que lhes aprisionam o sentimento, na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência para além da estância física, solucionando em cada um de nós os problemas da evolução e do ser, da dor e do destino. O Espiritismo é facho libertador, desatando correntes de angústias, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros de ignorância. Se te encontras quanto nós entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe demos em serviço e apoio, cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo entregues às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacione com ele seja responsabilidade em nossas mãos. Esse livro, A Opinião Espírita, do Chico, ele tem muitas questões de estudos, mas ele fala basicamente sobre realmente o espiritismo. Fala sobre médios, sobre a aplicação espírita, sobre a caridade, sobre Jesus e Kardec, fala sobre o mestre e o apóstolo. Então, é um livro que traz basicamente instruções para os espíritas, né? O nome já é Opinião Espírita, foi escrito por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira. É um livro muito bom, principalmente para quem é espírita,
Mas não somente para quem é espírita. Você pode pegar muitos desses estudos, muitos desses itens e transformar para a sua religião. Porque basicamente o que toda doutrina e toda religião requer é que nos melhoremos, né, para enfrentar a nossa própria evolução. O que elas nos ensinam são sempre a mesma essência: a caridade, o perdão, o amor, né? Então, o amor ao próximo, principalmente, amar uns aos outros. Então, nesse caso, esse livro traz soluções, ele traz elucidamentos, ele traz explicações baseadas no espiritismo, mas que você em casa, que não é da doutrina, ou que está conhecendo agora, mas é de outra religião, de outra doutrina, você pode utilizar na que você está hoje. Quando ele vem falando que o facho libertador é o espiritismo, ele vem nos dizendo que quando você conhece dos ensinamentos da vida após a vida, porque não é vida após a morte, é vida após a vida. Quando você abre os olhos espirituais para enxergar a continuidade da vida, você começa a fazer a sua autorreforma. Você começa a fazer aquele burilamento que cabe a você fazer. Nesse caso, você pega nas suas mãos as rédeas dos atos que você pratica durante seu dia a dia ao longo desta encarnação. Você não deixa sobre o crivo, sobre o julgamento de uma entidade ou de uma deidade. Não é isso. Você passa a não colocar a culpa nos espíritos, você passa a não colocar a culpa em Deus, você passa a não colocar a culpa nos outros. Mas você traz para si, né? Você traz para si apenas aquilo que realmente lhe pertence, que é o comando da sua vida, que é o comando daquilo que você está buscando. Se eu estou buscando a evolução, não é porque eu dependa, né, do outro, não é porque eu dependa dos atos do meu irmão, eu dependo dos meus atos. A minha evolução é única. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, né? Olha, os irmãos evangélicos dizem a salvação é única. É nesse sentido, é no sentido de que cada um de nós é responsável pelo seu ato. O seu ato de produzir coisas boas, o seu ato de frutificar coisas boas, o seu ato de fazer a reforma de você mesmo. É o orar e vigiar, só que não a vida do outro, a sua vida. É o seu ato de entender que as religiões, que as doutrinas, elas são confortáveis para o nosso caminho dentro da evolução, mas não são elas que definem, né? Não são elas que definem realmente quem você vai se tornar. Quem define quem você vai se tornar, quem define a sua evolução é você mesmo, é o seu caminhar. Então o Espiritismo vem como um facho libertador para tirar de nós aqueles dogmas que nós criamos ao longo da vida ou que trazemos muitas vezes dos nossos parentes, dos nossos familiares, das nossas criações. É quando, de verdade, né, a gente começa a entender que os nossos atos é que são os programadores daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente precisa agir e continuar. Então o Espiritismo vem libertar. Agora, tem pessoas que não são libertadas em religião nenhuma. Então, tem pessoas ainda tão presas na sua ignorância, pessoas ainda tão mesquinhas, tão pequenininhas, que precisam atacar a religião do outro, a crença do outro, para se sentirem maiores ou melhores. Tem pessoas que ainda nem se encontraram. Há pessoas que ainda nem gostam de si mesmo. Como é que pode gostar do irmão? Tem pessoas que não têm a crença nem nela mesma. E é muito difícil. Quando você não crê em você mesmo, como você vai crer em qualquer outra coisa? Tem pessoas que ainda sequer encontraram com Deus, porque Deus tem que estar dentro de você, não fora de você. Deus não está dentro dos templos de pedra. Deus tem que estar dentro de você. O que você coloca para fora teria que ser o que Deus diria. Será que o que você está dizendo é o que Deus diria? Será que da sua boca, será que do seu teclado, do seu celular, está saindo o que Deus diria para os irmãos? Se não está saindo, meu irmão, é porque você sequer se conhece. Mas eu entendo, porque muitas dessas pessoas ainda presas à sua ignorância, elas são frustradas.
não conseguiram conquistar algo na vida porque realmente são incapazes. Incapazes de ver o amor, incapazes de ver as pessoas e diante da sua frustração, né, só pode colocar para fora aquilo que o coração tá cheio. O que é que a gente fala? A boca fala do que o coração tá cheio. Se você tem um coração ruim, se você tem um coração cheio de mágoa, se você tem um coração cheio de frustração, se você tem um coração cheio de coisas ruins, só vai colocar para fora coisas ruins. Nada mais natural do que isso. Mas se você tem um coração bom, se você tem um coração puro, se você tem um coração para amar o próximo, você vai colocar para fora coisas boas que vão edificar as pessoas. Muitas dessas pessoas, ainda presas à sua ignorância, só vão conhecer a verdade quando desencarnarem. E aí passa todo um processo, né? Todo um processo para depois evoluir. Todo um processo para depois ter que lidar com suas próprias faltas. Por isso que é melhor que a gente lide com as frustrações de coisas que a gente não consegue na vida, de atos que a gente cometeu aqui, para que a gente não possa, né? Para que a gente não possa ir para o outro plano para poder resgatar as faltas que a gente, né, resgata aqui. Então, esse livro, ele traz, assim, ilustrações perfeitas sobre o espiritismo. Eu acho que todo espírita deveria ler esse livro. Eu acho que todo espírita tinha que ler esse livro várias vezes, várias vezes. Tem vários itens aqui que fala sobre como ser espírita, o verdadeiro espírita, e é de fato maravilhoso. Mas o facho libertador, aqui chamado de espiritismo, pode ser muitas outras verdades, outras religiões, aquele que faz sentido para você. A religião, né? A religião que te faz melhor, a religião que te faz fazer o bem, a religião que te faz ser bondoso, aquela que faz com que você ande no caminho da evolução. Essa sim é que vale a pena seguir, essa sim é que vale a pena você exercer, né? Então, se você puder, leia esse livro, ó, Opinião Espírita. É um livro muito bom. Não importa se você é espírita ou não. Tudo que ele ensina aqui, tudo que Chico e Valdo escreveu aqui, serve para qualquer pessoa de qualquer religião mesmo, tá? Então, a gente leu o Facho Libertador, né? A gente leu o Facho Libertador. E a gente tem que entender que nem todo mundo está pronto para se libertar. Algumas pessoas cometem atos na sua vida, durante a sua vida, com mães, com familiares, atos violentos, e que depois esses atos violentos, esses erros do passado, faz com que essas pessoas se transformem no que elas são no presente. O que não deveria, porque todo mundo erra, todo mundo pode consertar seus erros, todo mundo pode se tornar pessoa melhor. Você não está preso a erros do seu passado. Você não está preso nesse ódio absurdo que você cria de pessoas que você sequer conhece. Isso que você projeta nas outras pessoas é a frustração do que você não conseguiu se tornar. É a frustração daquilo que você não consegue mudar. Portanto, faça uma avaliação quando você estiver com o coração cheio de ódio, se é isso mesmo que você deseja para a sua evolução. Porque ainda tem muito tempo, né, de caminhada, ainda tem muito tempo para a gente seguir a nossa evolução. Nós temos muitas e muitas encarnações para nos melhorar, nós temos muitas chances. Mas não fique preso ao passado, não fique preso na frustração de algo que você não conhece. O que você fez no passado não determina quem você é hoje. E de toda forma, se você me escuta, é porque algo de bom entra em você. De toda forma, se você me escuta, é porque algo te atrai até a mim. Então, eu fico muito feliz em poder falar para todos. São todos muito bem-vindos. Minha avó dizia um ditado assim, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E é a mais pura verdade. Falar de amor, uma hora entra amor. Não tem como entrar outra coisa, não é? Deixa eu ver.
hoje eu aprendi a me amar. Sabia? Você tem uma parcela gigante nisso. Que coisa maravilhosa, Camila. Porque se amar é um ato divino, né? Se amar, reconhecer a nossa importância diante de criaturas que fomos feitas por um Deus perfeito, por um Criador perfeito, é uma prova de gratidão a Deus. Nos amar é uma prova de gratidão a Deus. Você está cuidando daquilo que Deus te presenteou, você está cuidando daquilo que Deus te entregou, o tesouro principal, o tesouro perfeito que é, né? O seu templo, que é o seu corpo. Se amar é entender que os seus erros não definem você. Se amar é entender que durante a sua caminhada você pode ter alguns percalços, mas não é esses percalços, esses obstáculos que vão definir quem você é ou quem você vai se tornar. Pelo contrário, o que vai definir isso numa vida após a vida ou qualquer outra coisa é justamente a luta que você teve para se tornar uma pessoa melhor. No espiritismo, né, a gente diz que conhece-se um bom espírita, né, pela sua facilidade ou pelo seu esforço de reformar as suas más inclinações. Quando você se percebe um ser humano errante, quando você se percebe um ser humano que tem dificuldades, que tem imperfeições, que tem, né, obstáculos a ser conduzidos, mas que você sabe que você tem a capacidade de mudar, que você tem a capacidade de lutar por essa mudança, você consegue compreender o sentido dessa criação, você consegue compreender o sentido da vida mesmo aqui. Então, se amar é um processo muito bonito de gratidão a Deus, gratidão pelo presente que é o seu corpo, o seu templo, gratidão por quem você é ou por quem você está se tornando. Nós somos aprendizes, né, alunos nessa escola da vida. E aí a gente vai pontuando cada vez mais até chegar onde a gente deveria chegar. Deixa eu ver. A Thaisa pergunta se é possível escolher não reencarnar novamente depois do desencarne. Essa é uma questão que necessita saber qual é o grau de evolução do espírito, né? Qual é o grau de evolução que esse espírito está. Alguns espíritos não precisam mais retornar ao planeta Terra para, né, reencarnar, mas alguns deles escolhem voltar para ser missionário, para ter uma missão, muitas vezes para ajudar pessoas, né, que estão aqui, pessoas queridas a eles, pessoas que eles têm muito amor. Mas não é uma escolha de todo mundo. A reencarnação é, ante tudo, uma oportunidade que nós temos de resgate, uma oportunidade que nós temos de reformar atos que nós praticamos. Agora, quando a gente completa esses ciclos de reencarnação, aí sim, aí a escolha de vir pode ser nossa, né? Desde que a gente queira vir aqui cumprir uma missão, desde que a gente venha aqui para ajudar aqueles que ficaram, tá certo? Quando uma filha tem uma certa dificuldade de lidar com o pai e vice-versa, pode ser algo de vidas passadas? A mãe pergunta. Sim, pode ser sim. Só que a gente não pode só se basear nisso, a gente não pode pegar todos os casos, colocar numa caixinha só e dar uma sentença para as mesmas relações, não é isso. Alguns casos pode ser sim problemas, né, confusões que tiveram em vidas passadas e deixaram de resolver e aí vieram numa vida para resolver. Mas é necessário que a gente pare também de colocar, né, que a gente pare também de colocar todas as nossas responsabilidades ou as nossas culpas em vidas passadas. É necessário que a gente tome a rédea dessa vida, né? Muitos dos atos que nós praticamos foram nessa vida. Muito das nossas dificuldades de relacionamento são dessa vida. Muito mais do que a gente não quer ceder, do que a gente não quer melhorar, do que a gente não quer enfrentar, né? Enfrentar.
Às vezes a gente não tem medo, não é de enfrentar as dificuldades, nem enfrentar outras pessoas. O nosso maior medo, muitas vezes, é de enfrentar a nós mesmos, quem nós somos, como nós agimos. Então, assim, a gente tem que começar a entender que sim, pode ser de vidas passadas, mas é necessário que a gente faça uma avaliação, é necessário que a gente faça um assim um apanhado do que é que nós estamos fazendo aqui, do que é que nós estamos plantando aqui, do que é que nós estamos produzindo, os frutos que nós estamos dando nessa vida. Eu tenho muito medo dos espíritas que pensam só na vida passada, que tudo está explicado na vida passada e que nada é dessa vida e que nada é responsabilidade desse ato e que nada, entende? A gente precisa também viver esta vida, a gente precisa viver esta vida material que nós temos. Agora, se é de uma vida passada, as pessoas irão retornarem juntas no mesmo ciclo até que elas possam se resolver. Até que elas possam se resolver, resolver as suas faltas, resolver as suas dificuldades. Por isso que não é bom a gente deixar dívida com ninguém, né? Porque certamente você não quer voltar mais com aquela outra pessoa, né? Você quer... Eu até já vi um meme que fala assim, ó... eu vou te perdoar não porque você mereça, mas eu vou te perdoar porque eu não quero voltar em outras encarnações com você. É uma piada, mas tem sentido, né? A gente precisa se resolver para a gente não ter que voltar sempre com aquelas mesmas pessoas, né? Sempre pelos mesmos motivos. Doutora Ana, um beijo, querida. Eu gosto dessa piada também, né? Não vou te perdoar, né? Boa tarde, Alessandra. Sonhos, né? A gente sempre fala um pouquinho, sempre sobre os sonhos. O sonho para mim é uma oportunidade que a divindade nos dá de nos reencontrar com os nossos entes queridos, né? Muitas vezes a gente não consegue ir até médios, a gente ou às vezes não acredita em mediunidade, ou às vezes é, não quer ir, não quer procurar esse tipo, né, de trabalhos, esse tipo de assim, ou espiritismo, enfim, o que for. Então, Deus, na sua bondade, faz o quê? Permite que a gente, por outros instrumentos, possamos ter encontros com aquele que nós tanto amamos. Já teve aquele sonho que seu filho te beija ou seu pai te beija e parece ser tão real que você escuta o barulho do beijo, que você sente, né, o sentimento ali no beijo. Então, os sonhos, para mim, são sempre oportunidades que Deus nos dá de reencontrarmos, de matarmos um pouco da saudade, de nos dar fôlego para continuar, né? De nos dar fôlego para andar junto com aqueles que nós amamos, mesmo eles estando em outro plano. Tem que ter um certo cuidado apenas nos sonhos que são frutos da dor. Quando você está muito dolorida, quando você tem muita dor, os sonhos não refletem um encontro, os sonhos refletem aquela dor. Então é normal que algumas mães digam: eu sonhei com ele pedindo água, ou pedindo comida, ou pedindo outras coisas, e muitas vezes não é, muitas vezes é só fruto da sua dor. Algumas pessoas dizem que não conseguem sonhar, né, com aqueles que tanto amam, com aqueles que partiram para o plano superior. Acontece que muitas vezes nessa ansiedade de se sonhar, nós temos um cérebro, nós temos uma situação cerebral inteira que movimenta para os sonhos, né? O subconsciente, o consciente. Então, nessa ansiedade que você tem de sonhar, nessa ansiedade que você está por esse reencontro, muitas vezes, isso prejudica o andar natural da espiritualidade. Eu podia dizer para vocês que um conselho é tentar, de todas as formas, tornar isso natural, no momento que eles desejarem, no momento que for autorizado. Não tornar isso uma pressão para você mesmo, né? Não tornar isso uma pressão
para que você fique todo dia pensando por que outras pessoas sonham ou eu não. Torne isso algo que naturalmente vai acontecer no momento certo. Deixa eu ver. Alguém falou de perdão. Alguém falou que trabalha sonhando também, né? Trabalha dormindo, a espiritualidade. Joelminha, te amo, meu bem. Alguém falou sobre perdão. É necessário, sabe? O perdão é um grande remédio, mas é um remédio para nós mesmos, né? Ó, como lidar com a raiva, o Aldirene perguntou. A raiva, o ódio, a frustração, né? Tudo isso faz parte, todos esses sentimentos fazem parte do ser humano. Não é só o amor, o carinho, os sentimentos que nós consideramos bons que fazem parte da nossa vida, mas também todos a outra leva de sentimentos e eles são importantes. É importante, o medo é importante, a raiva é importante, o ódio é importante. Todos esses sentimentos que nós consideramos ruins são importantes. Para quê? Para que a gente faça o nosso autoconhecimento, para que a gente possa se conhecer na plenitude, para que a gente possa também olhar onde há as lacunas, olhar onde está falhado e a gente possa preencher. Quando você só conhece um lado seu, quando você só conhece esse lado que você acha que é bom, você desconhece o lado que não é bom. E também se você desconhece como você pode lutar. Como você pode lutar para melhorar algo que você não conhece? Como você pode lutar para reformar algo que você não acredita que tenha ali de dificuldade? Então, esses sentimentos são bons também. Todo sentimento é bom e todo sentimento é válido. Todo sentimento é válido. O que você precisa entender é que os sentimentos, eles têm o tamanho que nós deixamos eles ter. Eles têm o tamanho que a gente faz eles terem. A agressão de alguém, a conduta de alguém em relação a você tem o tamanho que você determina para a sua vida. Se você colocar ele pequenininho, ele vai ser pequenininho. Se você colocar ele grande, ele vai passar de você. Então, quando alguém lhe machucar, quando alguém lhe perturbar, quando você estiver sofrendo alguma injustiça, torne isso pequeno. Coisas pequenas têm que ser pequenas e coisas grandes têm que ser grandes. As coisas grandes que a gente deve sempre nos importar é com nossa família, com o nosso trabalho que a gente lutou tanto, são com os nossos objetivos, com o nosso espírito, né? Nessa caminhada que a gente faz. Algumas coisas têm valor e outras têm preço. Tudo que tem preço é pequeno e tudo que tem valor é grande. O perdão tem valor, ele não tem preço. O perdão tem valor. E o valor do perdão é muito maior para você do que para outra pessoa que você tem que liberar o perdão. Às vezes a outra pessoa não merece o seu perdão, não quer o seu perdão, não acha que fez nada contra você, mas você precisa perdoar. Não para que aquela pessoa consiga algo ou para que aquela pessoa fique em paz, mas para que você fique em paz. A sua paz é muito cara para estar presa na vida de outra pessoa. A sua paz é muito cara para você deixar na mão de alguém que a ela não pertence. É como se você tivesse um tesouro muito valioso, é como se você tivesse um brinco, né? Vou fazer aqui uma comparação a um bem material. É como se você tivesse um brinco cravejado de diamantes de rubi, e aí você, em vez de colocar na sua orelha, fala assim, ó, pega uma criança de 4, 2, 3 anos e fala assim, segura aqui pra mim, enquanto eu vou trocar de roupa, tomar um banho, e aí, né, e aí depois eu pego esse brinco com você.
A criança de 4 anos não vai entender nem o que está acontecendo. Logo, logo ela vai soltar esse brinco em algum lugar. Logo, logo ela vai perder esse brinco. E aí, quando você voltar para procurar o brinco, você vai dizer: meu Deus, cadê o brinco? O brinco que era tão caro, tão precioso. A criança nem entendeu o valor que tinha aquele brinco e você simplesmente perdeu aquela joia. Então, entregar a sua paz a alguém é como entregar o brinco para a criança. Essa pessoa ainda não evoluiu o suficiente para que a ela pertencesse a sua paz. Esta pessoa ainda encontra-se numa jornada que não é igual à sua ou aparentemente maior do que a sua. Essa pessoa ainda está caminhando. Algumas dessas pessoas que nos machucam, elas nem querem nos machucar. Elas estão feridas pela luta diária, pela lida da vida, pelas frustrações profissionais, pelas frustrações de família, pelas frustrações de caráter que elas tenham, muitas vezes pelos usos das paixões terrenas, uso de droga, de bebida, de tanta coisa que a gente não conhece a vida das pessoas, então elas não estão nem aí com essa paz que é um tesouro precioso e você vai entregar sua paz para uma criança de 4 anos. Veja a pessoa que te machucou, a pessoa que te violentou, como alguém incapaz de saber o que é valor e o que é preço. Você não entrega um bem valioso a alguém que não sabe o que é valor. Você não entrega algo que é pertencente a você, algo que foi dado a você de presente para outra pessoa. Presente não se dá. Você recebe um presente, você cuida do presente, você usa o presente, você continua com o presente. Você não vai dar um brinco de brilhante para uma criança de 4 anos. Então, para que você tenha realmente determinado o fator do perdão, entenda aquela pessoa como alguém doente. Entenda aquela pessoa como alguém espiritualmente doente, psiquiatricamente doente, porque na verdade são. Na verdade são. Tem pessoas que você olha, tem pessoas que você observa o jeito, a fala, tem pessoas que você observa o dia a dia e você é de fácil identificação que há problemas ali espirituais, psiquiátricos, psicológicos. Então você não pode pegar a sua paz e entregar para alguém que sequer tem discernimento de cuidar da própria paz. Porque se tivesse discernimento de cuidar da própria paz, não ia promover guerra, ia promover paz. Não é? Então, nunca, de forma alguma, entregue sua paz para alguém que não sabe o que é valor, que só sabe o que é preço. Porque se você entrega essa paz para essa outra pessoa, a culpa realmente não é dela, é sua. E perdoar é não entregar para aquela outra pessoa. Perdoar é ser você o detentor da sua paz. E é fácil, Mayra? Claro que não, porque a gente acabou de falar que nós, seres humanos, nós temos uma leva de sentimentos. Então, nisso inclui vingança, raiva, ódio, inclui tudo isso. E a gente precisa trabalhar isso. Eu estou dizendo que vocês se permitam violentar de forma nenhuma. Dependendo do que a pessoa te faz, dependendo do que a pessoa provoca na sua vida, provoca em você, o perdão não significa ser tapete, o perdão significa, olhe, não guardo nada dentro de mim em relação a você, mas procurarei os meios corretos de sanar esse conflito, seja na justiça dos homens, seja com processo, seja na delegacia, seja onde você achar que deve ser resolvido. Até dentro desses processos de resolução, é necessário que você mantenha a sua paz. Aquele que tem a paz e que tem a verdade consegue caminhar de forma absolutamente pacífica, de forma absolutamente amorosa, mesmo dentro das contendas. Porque no mundo que a gente vive hoje é difícil você fugir das contendas, mas a pessoa mais inteligente, a pessoa mais espiritualmente avançada, ela vai agir com passividade, ela vai agir com paz. Quem está, Quem está com a verdade não precisa andar com a batuta da violência, não precisa escarnecer de ninguém, não precisa ridicularizar ninguém, não precisa partir para a violência física, não precisa usar de internet ou não precisa usar de palavras para tentar atingir, basta que ela saiba da sua paz.
e a justiça de Deus é feita. Quando a justiça de Deus é feita, a dos homens também será feita. Então, eu não estou dizendo que vocês não devam procurar os direitos quando você está sendo violentada. Não é isso. Pelo contrário, eu sou a primeira a dizer, procurem. Porque esses mecanismos estão aqui justamente para evitar muitas coisas ruins. Esses mecanismos estão aqui para evitar muitas mortes, muitas depressões, né? Muitas coisas. Mas ande você com a sua paz. O que o outro é, o que o outro faz, não pertence porque você não tem controle. Os estoicos já falavam, controle apenas aquilo que faz parte de você. Eu só posso controlar aquilo que faz parte de mim. O que faz parte do outro é um controle próprio dele. E é ele que tem que controlar. Ou ele controla, ou ele assume as consequências do seu descontrole. Mas a você não entregue a sua paz. Quando alguém te ferir, te machucar, né? Como alguém tá falando aí, ó, abuso psicológico. Quando alguém fizer isso com você, entenda, você não é aquilo que essa outra pessoa está dizendo. Aquela versão que ele criou de você é a versão que seria ele. Quase sempre as críticas são confissões. Quase sempre as críticas são projeções, espelho do outro. Aquilo que o outro é, ele projeta em você. E na incapacidade que ele tem de sanar as suas próprias dificuldades, ele vai jogar para você. Tem pessoas que elas precisam diminuir as outras. Tem pessoas que elas precisam maltratar outras para se sentirem um pouquinho melhores. Porque dentro da sua insignificância espiritual, e quando eu falo insignificância espiritual, são pessoas que não produzem frutos para o bem. Pessoas que têm uma inutilidade social, uma inutilidade para este planeta. Ou seja, além de não produzir frutos, elas causam discórdia, violências, guerras, destroem famílias. Quem aqui não conhece uma pessoa desse jeito? Uma pessoa que fofoca, uma pessoa que aponta o dedo, uma pessoa que frustrada está e aí quer frustrar os outros, né? Uma pessoa que muitas vezes, né, você, por exemplo, você compra um carro, você lutou, aí eu vou falar de bens materiais porque fica mais fácil dar o exemplo. Mas aí você queria tanto um carro, você trabalhou, né, você fez tudo de forma legal, de forma honesta, comprou um carro. Aí você vai toda feliz falar para algumas pessoas, e principalmente pessoas que estão ali na sua seara, ali no seu convívio, e a pessoa diz, esse carro é muito bom, mas carro tal, ou mais o meu carro, já viram isso? Tem pessoas que elas precisam diminuir as outras, diminuir a capacidade, diminuir as vitórias das outras. Algumas pessoas agem com extrema inveja. Você se torna algo que essa pessoa gostaria de se tornar. E para ela fica o quê? Para ela fica insuportável ver a sua felicidade. Porque as pessoas boas, elas não são aquelas que estão com você no momento que você precisa, no momento de dificuldade. As melhores pessoas são aquelas que suportam a sua felicidade, que suportam quando você está feliz, que suportam quando você está bem, mesmo que sejam melhores do que ela, mesmo que você esteja melhor do que ela suporta a sua felicidade. Então essas são as pessoas que caminham para a evolução, ficar feliz com a felicidade do outro, mesmo que não seja a sua. Então, nós temos no nosso dia a dia, nós temos, né, no nosso trabalho, na nossa congregação, nas nossas amizades, na nossa família, pessoas que invejam, pessoas que, em vez de buscar fazer você como um modelo, querem o que você tem. E muitas vezes não querem o que você tem, querem apenas destruir aquilo que você tem ou aquilo que você conseguiu. E algumas dessas pessoas, para não dizer a grande maioria, são doentes. Isso também é uma doença espiritual, isso é uma incapacidade espiritual. E o que a gente tem que lutar é para que a gente não seja incapaz de reconhecer os nossos próprios defeitos. A gente tem que lutar é para que a gente seja capaz
de reconhecer as nossas faltas e melhorá-las, e reconhecer aquelas nossas dificuldades e tornar elas bons exemplos e instrumentos para fazer o bem. Porque se a gente cada um tratar de si, isso vai diminuir até se acabar. Mayra, como é que eu lido com os invejosos? Sendo feliz. A melhor vingança, porque assim, vou falar a palavra vingança que eu nem gosto, mas a melhor demonstração, o melhor ato que você pode praticar com essas pessoas não é xingar, não é bater, não é entrar em contenda. Olha, na realidade, o Karnal dizia muito assim, né, nas palestras, não bata tambor para doido. Como é que você pode estar se trocando com alguém que não tem discernimento nem de tratar a própria vida? Como é que você pode bater tambor para alguém, dançar, que não sabe sequer lidar com suas frustrações? Aí o errado é você, não é essa outra pessoa. O escorpião faz o papel dele de picar e você tem que fazer o seu de amar. Então, essa correção é justamente isso. Ah, Mayra, eu tenho uma irmã invejosa, eu tenho uma amiga, eu tenho alguém que trabalha invejoso. Como é que eu lido com isso? Sendo feliz. Continue caminhando certo, continue caminhando correto, que sejam necessários que essas outras pessoas criem mentiras sobre você para tentar te atacar, porque elas não acham nada contra você. Então, sendo assim, para lidar com inveja é sendo feliz. Para lidar com inveja é sendo quem você é. Procure se melhorar, procure fazer o bem, procure sua felicidade de uma forma que você não precisa agredir ninguém, diminuir ninguém. É muito melhor ser o ofendido do que ser o ofensor. Chico Xavier já dizia isso. Porque eu jamais conseguiria me perdoar sabendo que eu destruí alguém, sabendo que eu destruí uma família, sabendo que eu destruí o sonho de alguém ou que eu tirei a esperança de alguém. Mas quando eu sou ofendida, eu tenho todos os instrumentos para que eu possa tirar aquilo do meu coração. Pode demorar, é verdade. Requer muitas vezes exercício, é verdade. Algumas mágoas demoram, é verdade. Mas no final, você tem a sua conta limpa. No final, você tem sua folha em branco. As pessoas que fazem anotação nas suas folhas é que tem que lidar com isso, não você. Porque você jamais vai parar essa roda da inveja, a não ser que cada um trate de si. Então é bom que a gente saiba trabalhar com esse problema, que é um problema atual, é um problema humano, da natureza humana. Só que a gente precisa o quê? Conduzir para que a gente não seja a invejosa. Já se pegou uma vez pensando assim? Porque às vezes a gente tem, né? Às vezes a gente passa pela nossa cabeça alguma coisa. Na hora que esse pensamento vier, não. Eu não posso ser isso. Eu posso até admirar o que a outra pessoa é. Eu admiro várias pessoas. E, logicamente, eu queria me tornar como várias pessoas. Bondosa como várias pessoas. Eu queria me tornar caridosa como várias pessoas foram e são. Mas isso é admiração. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar para chegar a este nível. Não é que eu quero ser a pessoa, eu quero ter o que ela tem, eu vou destruir o que ela produziu. Eu vou produzir. Então, não se preocupe com a inveja do outro, com a raiva do outro, com a agressão do outro, com a mentira do outro, com a perseguição do outro, com a violência do outro, com a doença psicológica, psiquiátrica do outro. Não se preocupe com a doença espiritual do outro, se preocupe sempre com a sua, com você, para que você não se torne aquilo que o outro é. Aquilo que o outro é. Você já sabe, pelas pessoas que te fizeram mal, aquilo que você não quer se tornar. As pessoas que me fazem mal, as pessoas que me fizeram mal, que continuam tentando me fazer mal, só me ensinam uma única coisa: o que eu não quero ser, como eu não quero me tornar, o que eu não vou fazer, o que eu devo fazer para melhorar. Sempre isso. Só isso mesmo. Não se preocupe com a maldade do outro. Quem não pode ser mal é você. Quem não pode ser invejoso é você. O resto pode ser o que quiser. Isso é uma prestação de contas que cada um vai fazer com Deus. Só isso. Então não se preocupe com os sentimentos ruins dos outros. Se preocupe com aquilo que você cria em você. Só isso.
Só você pode se prejudicar. Só você pode deixar de dormir, botar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilamente. Só um ato seu. O ato dos outros não. Vocês já assistiram o filme que tem agora no Netflix? Acho que lançou há poucos dias, A História de Maria. Quem já assistiu? Eu assisti ontem A História de Maria. E é bem diferente, claro, que não é bem o que está na Bíblia. Eu não sei dizer nem para vocês se é um livro apócrifo que eles fizeram ali, aquele filme. Mas é um filme belíssimo, que mostra a história de Maria, que mostra quando o anjo Gabriel aparece para Ana e para Joaquim, os pais dela, e depois para ela no templo, ela quando conhece José. Muito bacana, não vou dar spoiler, assistam para vocês verem. Mas aí quando ela é engravida, ela enfrenta a perseguição, ela enfrenta a injúria, ela enfrenta as críticas das pessoas que não conheciam o que aconteceu com ela. Porque imagina uma pessoa que era noiva, uma mulher que era noiva naquela época, aparecer grávida, né? Ou seja, se ela ainda não tinha se deitado com um noivo, com um marido, aparecer grávida, aquilo ali dava até pena de morte naquela época. Então, ela mostra ela sendo perseguida, as pessoas querendo apedrejar, mostra tudo aquilo que ela passou para poder exercer aquela missão dela. Então hoje, quando você estiver sendo perseguida, faça como Maria. Maria disse para o pai dela, para Joaquim, eu não me importo com o que aquelas pessoas estão falando lá fora. Eu me importo com o que eu sei que eu sou. Eu me importo com que a missão que me foi dada para cumprir. Eu me importo com isso e eu me importo com vocês. Então, só vale a pena a gente se importar o que as outras pessoas acham de nós se realmente elas tiverem razão. Se não tem razão, não se importa. Tudo passa. Perseguição, violência, raiva, ódio, tudo isso passa. Porque no final esses sentimentos são frutos de pessoas pequenas, são frutos de espíritos doentes, são frutos de mentes e cabeças doentes. E o que é grande sempre será grande, e o que é pequeno sempre será pequeno. Então, vamos nos preocupar sempre conosco, com os nossos atos, com o nosso caminhar, com a nossa vida, fazendo o bem, produzindo bons frutos, e o comportamento do outro não nos pertence, tá bom? Um beijão bem grandão no coração de vocês. Eu amo todos vocês. A psicografia será na nova casa, no ano que vem, tá bom? E vai ter despertar, vai ter café com o evangelho, vai ter a hora do evangelho, tudo comigo agora em dezembro. E a gente vai se vendo e conversando por aqui. Eu amo todos vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Um beijão e boa semana, né?